Ainda bem. Olá, boa tarde. E um dia abençoado a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, na tua casa. Mais uma tarde, né? Mais um dia de lives. Tivemos uma live agora pela manhã, às 9 horas. Foi assim, literalmente um mover de Deus através da vida do evangelista Divaldo. E agora essa é a live do meio-dia, a live da concordância, onde nós vamos estar trazendo uma palavra ao teu coração e depois estaremos orando pela sua vida. Eu queria ver se vocês estão entrando, tá bom? Eu quero ler, hoje eu estou aqui, estou fazendo a live da igreja, daqui direto da igreja, e estou assim, sendo agraciada, né, pelo Washington que está aqui no teclado. Sempre faço sozinho em casa, já tenho o Manuel me ajudando. Então ore por esses guerreiros do Senhor, porque nós não poderíamos fazer se eles não estivessem nos ajudando. Quando eu soube que o Washington estava aqui, eu corri para cá, né, porque não é todo dia que a gente tem um tecladista assim ao vivo. Glória a Deus. Vamos ler em 1 Samuel. Essa palavra me veio no momento em que eu conversava com meu filho hoje. Meu filho que está lá em Recife, né? Meu filho é missionário da Jocum. E ele estava em Recife e eu costumo estar sempre com uma caneta por perto. Ele começou a falar algo de algo que ele tinha visto, de uma palavra, eu comecei a anotar. E quando eu fui ver o evangelista Divaldo, ele estava falando exatamente sobre um assunto acerca da vida de Davi, no Salmo 23. E 1 Samuel 17 diz assim, deixa eu começar, do versículo 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas. Bota assim, do jeito que eu possa ver. É ao vivo, tá, irmãos? Aí ao vivo tem essas coisinhas. O rei trará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Será que você é presunçoso e que o seu coração é mau? Você veio só para ver a batalha? E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Essa história é muito rica e muito linda. E nós conhecemos essa história de uma forma assim, bastante pregada e vivida em nossas vidas. Estou ajeitando aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso. Eu quero ver vocês aí. E o que acontece aqui na vida do salmista Davi foi um momento que marcou a vida dele. Literalmente marcou a vida dele. A palavra diz, se você ler o contexto da palavra, você vai ver Davi literalmente cuidando do rebanho do seu pai. Ainda jovem, cuidando do rebanho, e foi proclamada essa guerra contra esse grande gigante, Golias, que havia se levantado, e durante 40 dias ele estava afrontando o exército de Israel. Afronta mesmo, humilhando mesmo, trazendo humilhação, trazendo vergonha a um exército que tinha como Deus um poderoso Deus invisível, que nunca deixou que Israel perdesse uma batalha.
E de repente Golias, na sua altura, né, diz que Golias era muito alto, praticamente quase que um gigante, com as suas roupas, né? Tudo dele, as caneleiras, era feito de um material quase que indestrutível. Então esse homem, esse gigante, ele se levanta contra o povo de uma forma assim terrível. Os filisteus, versículo 17, versículo 1 começa: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá. Ou seja, o povo estava sobre as ordens de Saul como rei. Mas o próprio Saul como rei não sabia mais o que fazer. O próprio Saul como rei não tinha como resolver aquela situação, porque ele sabia que o seu exército não daria conta, não teria como dar conta desse gigante que estava afrontando o exército de Deus, humilhando mesmo. E a história diz que Jessé, pai de Davi, enviou seus filhos, porque todos tinham que ir para a guerra, todos tinham que tentar matar aquele gigante, que ele mesmo disse: olha, se vocês não me matarem, eu vou matar vocês e vou subjugar o seu povo. Exatamente isso que o inimigo tenta fazer conosco, né? Tenta nos amedrontar, tenta nos colocar medo, nos colocar em pânico. Essa é a função dele. E eu fico assim, eu fico maravilhado, porque esse momento na vida de Davi estava em obediência ao seu pai. Davi, como homem também que era, mas ele tinha uma função, e a função de Davi era cuidar do rebanho. E a função dos 3 filhos, Jessé tinha 8 filhos, e ele enviou os demais filhos dele, os 3 filhos mais fortes, ele enviou para a linha de frente, para estar junto com Saul na batalha. Mas Davi ficou no campo, cuidando das ovelhas. E Davi era responsável de levar a marmita dos seus irmãos. Davi era responsável em levar alimento para os seus irmãos ali naquele local onde eles estavam reunidos e sendo envergonhados. E é muito forte quando a gente pensa na condição de Davi. Davi estava ali, ele sabia que ele poderia também estar à frente daquela batalha, mas ele se subjugou à vontade do seu pai. Uma das primeiras coisas que eu vejo na vida de Davi, que ainda não era o salmista, do pequeno Davi, era a obediência. Davi era um jovem completamente obediente ao seu pai. E a obediência, ela traz resultados tremendos. Quando nós obedecemos, né, num tempo como esse que nós estamos vivendo, um tempo de pânico, de desespero, muitos pais, muitos filhos estão se juntando mais. Os pais estão se juntando mais aos filhos. Está acontecendo exatamente o que a palavra diz. E os filhos se converterão aos pais, e os pais se converterão aos filhos. Eu convido você a ler Mateus 24, eu convido você a ler Apocalipse 4 e 5, e você ver verdadeiramente que nós estamos no princípio das dores. Tudo que está acontecendo, o mundo inteiro está vivendo o princípio de dores. E nós não sabemos o que vai vir depois disso. Nós não sabemos o que vai acontecer, só sabemos de uma coisa: Deus está adornando o povo dele. Deus está chamando, como o louvor que a gente canta aqui na igreja, Deus está chamando para a guerra. Deus está mandando que saiamos. Isso é lindo, irmãos. Deus está mandando, e literalmente está acontecendo isso. A igreja está saindo para fora. Deus está mandando que a gente saia. Hoje eu vi um vídeo que eu compartilhei, se você quiser ver no meu Instagram, no meu feed de notícia do Facebook. Eu fiz questão de um vídeo que eu recebi onde a igreja realmente está cumprindo a função de igreja como eclésia. Eclésia quer dizer sair para fora. E a igreja está saindo das 4 paredes, que é muito confortável a gente estar em 4 paredes. A igreja está saindo das 4 paredes para cumprir o ID. Então, se você quer ver, se você quer acompanhar, veja lá no meu Instagram o vídeo que eu coloquei. O povo está clamando. O povo está consciente que se nós, igrejas, se nós que nos chamamos cristãos, não fizermos alguma coisa, ou ficarmos trancados dentro de casa somente, e não usarmos o nosso celular, o nosso telefone, não usarmos as redes sociais para fazer algo, queridos,
Nós vamos ficar simplesmente assistindo aquilo que Deus quer que a gente participe. Aquilo que Deus quer que a gente faça parte. Que a gente participe desse momento onde Deus está despertando a igreja. Eu não estou trazendo nenhuma palavra de desânimo para você. Estou trazendo para você uma palavra de despertamento. Deus está nos chamando para a guerra. Deus está nos chamando para a gente guerrear uns pelos outros, para orarmos uns pelos outros, para ir em busca, para levar alimento um para o outro, para socorrer um ao outro. E para estarmos também em frente de batalha, clamando pela igreja, buscando a Deus que venha despertar o povo dele, para fazermos barulho mesmo e clamarmos pela misericórdia do Senhor. Isso é obedecer a palavra, isso é obedecer o ID. E literalmente nós estamos debaixo de um ID virtual. Eu aqui, agora, como nós não podemos, né, estar juntos, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um ID virtual, um ID pelas redes sociais. E assim como a gente pregava dentro da igreja e só alcançava dentro da igreja, hoje a gente sabe que a palavra que a gente prega, que a palavra que está sendo ministrada, como foi agora 9 horas, está sendo agora, vai ser às 15 horas, vai ser às 18 horas e também às 0 hora. Essa palavra ela está sendo conduzida debaixo de uma obediência, porque o Senhor Jesus falou, ide pregar o meu evangelho. E de uma forma ou de outra, querido, nós somos colocados para fora, saímos das 4 paredes e estamos levando essa palavra, estamos levando Jesus, esse ide, através da palavra dele, obedecendo a palavra dele. Porque Jesus sempre nos deu opções. Olha, se vocês baterem a porta vai se abrir. Olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro. Mas quando se trata de vidas, quando se trata de evangelho, Jesus dá uma ordem no imperativo: ide e pregai, ide e anunciai. Então é isso que nós como cristãos precisamos fazer. E quando eu falo cristão, é todo aquele que professa o nome de Jesus. Não estamos falando de denominação, de bandeira denominacional. Estamos falando daqueles que professam e creem no Senhor Jesus. Então vamos lá, Davi estava debaixo de uma coisa tremenda chamada obediência. E essa obediência levou Davi a cumprir o propósito de Deus. Davi estava no campo, apacentando as ovelhas do seu pai, cuidando das ovelhas do seu pai. O que acontece? Jessé chama Davi e diz o seguinte: Davi, está aqui a guarnição para os seus irmãos. Vai lá até onde eles estão, vai lá onde eles estão acampados e leva essa guarnição para eles. E Davi obedece ao seu pai. Davi poderia muito bem chegar para o pai e dizer: pai, eu quero estar lá também. Eu quero participar desse momento histórico na nossa nação. Porque Davi era diferente de todos. Davi tinha um diferencial. Davi tinha um chamado, tinha uma unção diferente de todos os seus irmãos. E quando Davi cumpre, né? E Davi é chamado para cumprir isso, e Davi imediatamente ele obedece o seu pai. Ele obedece o seu pai e ele vai até onde os seus irmãos estão. Olha que história linda, querido. Olha que história tremenda. Deixa eu tirar esse anel para fazer um barulho. Olha que história tremenda que Deus traça na vida daquele que é obediente. E essa obediência abrange tudo. É o filho que obedece ao pai. São filhos que têm o prazer de obedecer aos seus pais. São pessoas que obedecem às suas lideranças, reconhecendo nelas autoridades. É obediência a pastores, que são autoridades espirituais sobre a sua vida. É obediência a patrões, a pessoas que você trabalha para pessoas e você deve obediência a eles, a essas pessoas. Então a obediência é algo que move o coração de Deus. Porque a primeira atitude de pecado que aconteceu no mundo foi a desobediência. Quando Deus chega para Adão, quando Deus chega para ele e diz: olha só, e para Eva diz o seguinte: olha só, vocês podem fazer tudo aqui, vocês podem comer de tudo, tem fruto para tudo para vocês, mas não toque aqui. Muitos falam em maçã, mas não tem nada a ver com maçã. Muitos falam que é literalmente obedecer, poderia ser qualquer outra coisa. Era uma árvore com fruto. O problema não estava no fruto, querido.
O problema estava em obedecer ou não obedecer. De repente Deus poderia falar o seguinte: olha, vocês podem ir até aqui, daqui para frente vocês não vão mais. Então a questão ali era obedecer. A árvore foi algo que Deus usou, o fruto daquela árvore. Alguns falam, né? Naquele fruto não tinha nada. O problema estava no coração do homem, o problema estava no nosso coração. Então quando Deus fala para Adão e Eva: olha só, vocês podem comer de tudo, mas desse fruto aqui eu não quero que vocês comam. Ou seja, Deus estava testando Adão e Eva. E aí eles cometem um pecado que traz uma tragédia para o mundo todo. Eles simplesmente, o diabo chega de uma forma sutil, o diabo se aproxima de uma forma terrível, e o que acontece ali? Ele simplesmente desobedece. A serpente se apresenta, como sempre. O diabo sempre vai se apresentar para nós dizendo: não é bem assim. Você leu na Bíblia que é desse jeito, mas não é bem assim. Você viu seu pai falar dessa forma, você viu alguém falar: mas não precisa isso. Mulheres que não obedecem aos seus esposos. E quando eu falo de obediência, eu falo de uma obediência compartilhada. Quando eu falo de obediência à esposa, eu falo daquela obediência dentro da palavra, em acordo, em coinonia, em estar junto, em comunhão. Não é aquela obediência como nós já falamos aqui, porque a autoridade, ela não precisa ser uma autoridade imposta, mas a autoridade ela é influenciada. Quando você vê alguém fazendo algo de bom e aquela pessoa conversa com você, digamos que você tem um filho, e você chega para esse filho que está fazendo algo errado, e aí você conversa com ele, e ele olha para você e vê: não, meu pai ou minha mãe tem uma atitude diferente. Ele conversou comigo, mas ele tem uma atitude diferente. Então, essa atitude começa a trazer influência na vida do seu filho. Então, você automaticamente está trazendo o seu filho ou a sua filha a obedecer através da sua influência. Porque você obedece a Deus. Pai e mãe que obedecem a Deus, que são obedientes à voz de Deus, que obedecem, que são pessoas submissas, terão filhos e filhas também submissos. Então, esse foi o primeiro pecado que entrou no mundo, a desobediência, e que afetou toda a humanidade. A partir do momento que Eva cede e ela simplesmente acata a palavra daquela serpente, que é do próprio Satanás, que aparece em forma de serpente, e ela acata as palavras, e aí ela faz aquilo que Deus falou para ela não fazer, ou seja, ela desobedece, e ela leva Adão a desobedecer. A maldade entra no coração. O mal entra no coração e toda a humanidade é contaminada. Toda a humanidade fica debaixo de uma condenação. Então, o primeiro pecado trouxe dor ao coração do pai. O pai que gostaria que nós, filhos, vivêssemos em uma terra linda e maravilhosa. Mas a obediência estragou tudo. E quando eu vejo Davi aqui obedecendo ao seu pai, e eu até escrevi aqui enquanto eu falava com meu filho, o que levou Davi a cumprir o propósito de Deus, porque Deus tinha um propósito com Davi. Deus tinha um propósito, tinha vários guerreiros ali. Tinha homens de guerra, tinha homens valentes, mas Deus já havia escolhido Davi. Deus já tinha colocado os olhos sobre Davi, e Deus já tocou em Jessé para chamar Davi para ir justamente naquele dia lá, levar a marmita para os seus irmãos, levar alimento, grãos, cereais para os seus irmãos. E o que acontece aí? Deus, já sabendo o que ia fazer através do pequeno Davi, Deus levou Davi, através da sua obediência, a cumprir o propósito de Deus. Olha que coisa tremenda aqui. Nós só conseguimos cumprir o propósito de Deus quando nós estamos debaixo de obediência, quando nós aceitamos e quando nós obedecemos a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que Deus nos manda, aquilo que Deus, pela sua palavra, nos ensina, e a gente obedece a palavra. A gente obedece, a gente literalmente, porque a rebelião é algo terrível. A rebelião foi o que Satanás fez, é o que Lúcifer fez. Ele quis colocar o trono acima do trono de Deus. Você sabe dessa história? A rebelião é algo terrível. Espírito de rebelião, de desobediência, andam juntos.
E aí o que acontece com Davi? Ele simplesmente obedece o seu pai. E nessa dele obedecer o seu pai, Deus começa a traçar para Davi o plano que ele tinha para ele. A obediência nos leva a caminhar com Deus. Quando eu estava escutando o Juan falar, Deus falava no meu coração, a obediência nos leva a caminhar com Deus. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, sabe por que o mundo está assim, querido? Sabe por que foi preciso um vírus? Foi preciso um inimigo terrível, invisível, que está dizimando tantas vidas. Sabe por quê? Porque literalmente o mundo, o ser humano, aquele que Deus criou para ser filho obediente, abriu mão da palavra, desobedeceu a palavra, simplesmente disse, não preciso disso. Deus é meu dinheiro, Deus é o meu trabalho. E agora que não tem trabalho? E agora que o dinheiro está acabando? E agora o que fazer? Eu estava pensando nessa manhã o quanto nós, seres humanos, nos tornamos vulneráveis diante de uma situação como essa. O quanto nós ficamos tão sem nada. O que fazer diante disso? Só Deus para nos socorrer. Só Deus para socorrer a igreja. Só Deus para socorrer não só a igreja, mas todo o planeta. Só Deus para nos socorrer numa hora dessa. Por quê? Porque nós nos desviamos. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que todas as vezes que Israel desobedecia, que Israel fazia tudo errado, que Israel tomava atitudes erradas, todas as vezes que o povo de Deus errava e fazia tudo que era contrário à voz de Deus, ele vinha sobre eles as consequências. E eles sofriam. E eles sofriam. Por quê? Aí de repente vinha o arrependimento. Eles se arrependiam e Deus vinha novamente, trazia o renovo, trazia um novo juiz, enviava profetas, enviava homens de Deus, e aí o povo passava por uma fase maravilhosa, mas de repente o povo esquecia de tudo novamente, voltava a desobedecer a Deus. Então a obediência à palavra de Deus, ela nos leva a caminhar com Ele. Quando eu leio a palavra, quando eu obedeço a palavra, um dos primeiros mandamentos com promessa é: honra teu pai e tua mãe, e serão longos teus dias na terra. Essa longevidade aí, não fala que você vai envelhecer, vai chegar a 100 anos, a 200, não. Essa longevidade aí fala de uma vida em abundância, fala de uma vida em comunicação com Deus, fala de uma vida com Deus. Essa longevidade aí fala de uma vida, mas uma vida que dê prazer ao coração de Deus, uma vida que alegre o coração do Pai. Então o primeiro mandamento com promessa é esse: honra teu pai, honra tua mãe, obedeça. Por mais que para você seja difícil, você não conhece meu pai, pastora, você não conhece a minha mãe, mas peça ao Senhor que trabalha no coração. Não sei porque eu entrei nesse assunto agora, mas peça ao Espírito Santo para trabalhar no coração do seu pai, peça ao Espírito Santo para trabalhar no seu coração. Porque uma das promessas nos últimos tempos é que Deus iria converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Porque se na nossa casa não tiver isso, queridos, se não houver essa arrumação dentro da nossa casa, no meio familiar, você imagina como é que vai ser? Que tipo de filho nós estamos criando? Que tipo de netos nós estamos criando para a próxima geração? Uma geração que não obedece, uma geração que não simplesmente se volta contra pai, contra avós, contra homens e mulheres que têm experiência. Eu vi uma palavra muito forte da Nívia Soares falando. O diabo está dizendo: olha quantos velhinhos estão morrendo. Por quê? As crianças têm energia, os adolescentes têm energia. E olha quantas crianças também foram atacadas. Quem está por dentro das leis, das leis humanas, olha quantas nossas crianças têm sido atacadas por leis malditas, por leis que querem distorcer a mente dos nossos filhos, das crianças, nas escolas. E aí o que o diabo faz? Mata os nossos velhos, os nossos idosos. Por quê? Com a criança, com os jovens está a força, mas com os idosos está a sabedoria. Daqueles que vão contar a história. Eu tenho certeza que num momento como esse, os idosos,
aqueles mais antigos, estão mais tranquilos, muito mais do que os jovens. Os jovens, nós, né, vamos dizer assim, nessa faixa etária de 60 anos para cá, ou de 50, né, está mais agitado, está mais nervoso. Eu tenho certeza, se minha mãe estivesse aqui, eu não consigo fazer uma live sem falar da minha mãe, né? Eu tenho certeza que se minha mãe estivesse aqui, ela sabe o que ela ia dizer? Deus está no controle. Nada foge ao controle de Deus. Eu lembro quando meu esposo faleceu, e a primeira coisa que eu fiz quando a notícia chegou da morte dele, olha como é bom ter um idoso, olha como é bom ter pessoas idosas ao nosso lado, e muitos netos não dão valor aos seus avós, muitos filhos não dão valor aos seus pais. Ah, está velho. Não, tem experiência, tem a sabedoria. Os anciões têm a história para contar. Eu me lembro quando meu esposo faleceu, eu só queria estar na casa da minha mãe. Meu filho tinha 14 anos, eu peguei meu filho e disse, alguém me leva na casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu disse, eu já estava tão revestida da força do Senhor. Deus levou meu marido aos 39 anos de idade. E eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, a senhora crê que Deus está no controle de tudo? Eu creio, minha filha. Mãe, a senhora crê que Deus é soberano? Eu creio, minha filha. Mãe, a senhora crê que Deus está na vida do Marcelo? Eu creio, filha. E Deus vai fazer algo. Eu falei, vai não, minha mãe. Sabe por quê? Deus já levou ele. Sabe o que minha mãe disse em vez de entrar em desespero? Deus falou assim, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus levou, glória ao nome do Senhor. Ou seja, as palavras da minha mãe me trouxe paz. E tantas situações que a gente viveu na nossa vida. E quando eu procurava ligar para minha mãe e em desespero, calma, minha filha, calma, Deus está no controle. Deus nunca perde o controle de nada. Então o que o diabo está fazendo? Matando os anciões, aqueles que vão contar a história para a próxima geração de um Deus que opera, de um Deus que abriu o mar vermelho, de um Deus que fez milagre, de um Deus que moveu a igreja no momento de pandemia. Olha que coisa tremenda. Deixa eu voltar aqui, porque me dá hora aí, mano. Olha que coisa linda, queridos. A obediência nos leva a caminhar com Deus. A caminhar com Deus. Então esse caminhar com Deus é um caminhar em obediência. Isso nos traz frutos. Davi não sabia o que estava por vir, querido. No momento em que ele sai e pega as marmitas do seu irmão e vai em direção àquela tenda ou aquele acampamento onde estavam ali os guerreiros e Davi lá afrontando o exército, e eles ali sem saber o que fazer, 40 dias e 40 noites, o gigante Golias afrontando, desafiando. E nesse dia, Davi mais uma vez vai, mas Davi não sabia o que estava por vir. Eu quero profetizar na tua vida, eu quero dizer uma coisa na tua vida. A obediência, o fato de você ser obediente, o fato de você obedecer a palavra, o fato de você obedecer os seus pastores, o fato de você obedecer os seus pais, o fato de você ser uma pessoa que ouve, que saiba ouvir, o fato de você obedecer a sua liderança na sua igreja, vai te levar a caminhar com Deus. E aí você entra por um caminho de milagre. Aí você entra por um caminho que você não sabe o que está por vir, você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que aquele caminho vai dar em coisas grandes. Você sabe que aquele caminho que você está trilhando, porque irmãos, queridos, amigos, você que está me ouvindo aí agora, esse caminhar com Deus em obediência à palavra dele, esse caminhar com Deus, alinhado com ele, nos leva a caminhos de milagres. Nos leva a vivermos os milagres de Deus. E é isso que Deus quer com a igreja dele agora. Deus quer nos levar a caminhar em caminhos de milagres. Mas para isso ele exige de nós obediência. Principalmente a sua palavra que diz tudo. Porque se eu obedeço a palavra, irmãos, eu obedeço aqueles que estão acima de mim. Se eu obedeço a palavra de Deus, se eu leio a palavra, o que é obedecer a palavra, pastor? É ler a palavra e cumprir. É ler a palavra e praticar a palavra. Porque não importa, não adianta nada eu ler a palavra e não praticar. Porque aqui na Bíblia tem tudo. Tem conselho para marido, para filho, para esposo, para pai, para família, para servo, para empregado, para tudo. E se eu leio essa palavra e assento no meu coração e obedecer a palavra, eu vou viver milagres acontecendo na minha vida.
Vou viver lutas? Vou. Mas vou desfrutar do que é caminhar com Deus vivo. Aleluia. Davi não sabia o que estava por vir, mas o fato de reconhecer que a referência, ou seja, a diferença dele, olha só, a diferença de Davi qual era? Qual era a diferença de Davi? Ele cuidava do rebanho do seu pai. Mas ele literalmente obedeceu em tudo. Davi foi obediente. Ele poderia chegar para o pai e falar assim: pai, eu quero ir também. Ou estar lá trabalhando no rebanho com raiva. Ah, eu estou aqui com esses boi aqui, com esses gados, essas ovelhas, meus irmãos estão lá. Eu queria estar lá. E Davi tinha um chamado de Deus. Mas ele foi debaixo da palavra do pai dele. Querido, anda debaixo da obediência. Anda debaixo da obediência. Se seu pai falou não faz, se sua mãe disse não faz, não faça. Se sua autoridade espiritual diz faz, obedeça. Se sua autoridade espiritual diz, olha, cuidado, não faça. Quantas situações aqui dentro, eu estou dentro do gabinete onde eu atendo. Quantas situações eu já vivi aqui dentro, de chegar para alguém e dizer assim, eu não sei não. Eu acho que esse caminho que você está entrando é um caminho complicado. Peça orientação a Deus, vai para a palavra. E aí você vê a pessoa tomando uma atitude, e lá na frente a pessoa dizer, pastora, eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado, eu não quis ouvir ninguém. Eu louvo a Deus que um dia eu recebi aqui uma pessoa, e é bom quando a pessoa reconhece, irmãos, é bom quando a gente reconhece que a gente está errando. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastora, quando a senhora me deu aquele conselho, eu fiquei com raiva. Quando a senhora me aconselhou, eu falei, eu fiquei com raiva. Eu não entendo essa pastora. Como é que ela me aconselha isso? Aí depois de anos ela voltou aqui e disse, pastor, me perdoe. Porque eu não entendia nada. Eu estava fazendo uma coisa, não estava entendendo que Deus estava querendo algo novo para mim. E eu novamente me envolvi, me meti debaixo de algo velho. Eu tornei a me envolver com coisas antigas, quando Deus queria algo novo na minha vida. Eu quero declarar na tua vida, filho e filha que está me ouvindo, Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo, Deus tem uma vida nova, Deus tem caminhos novos. Uma história nova está por vir. Deus tem uma história nova após essa pandemia, após essa loucura toda. Deus tem algo novo para nossas vidas. Deus tem algo novo para a tua vida, mas não é para depois que passar tudo isso você se esquecer de Deus, não. Não é para depois que passar tudo isso, agora eu posso fazer o que eu quero. Acabou, está todo mundo livre. Não, eu não sei o que Deus vai fazer ainda. Eu não sei o que vai acontecer ainda. Então, escolha obedecer. Escolha estar debaixo da obediência. Escolha ser servo. Sabe o que é ser servo, querido? Sabe o que é servir? É ser exatamente o que Jesus era. Jesus era servo. E ele disse, eu vim para servir. Quando ele lavou os pés dos discípulos, e Pedro tomou uma atitude, né? Disse, não, Senhor, meus pés o Senhor não vai lavar, não. Jesus falou para Pedro assim, olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Sabe o que Jesus estava falando? Pedro, se você não entendeu o que é isso aqui, se você não entendeu o que é ser servo, você não vai entender nada do que é rei. Porque eu vim para servir a humanidade. Eu vim para morrer pela humanidade. Eu vim para servir a humanidade. Oh, aleluia, querido. Deus é lindo e maravilhoso. Eu estou vendo muita gente mudando, né? Muita gente, apavorada e tentando fazer tudo certinho. Mas aí quando passar? E Deus sabe quem vai continuar e quem não vai. Deus sabe quem vai manter essa vida nova e quem vai voltar para os preceitos velhos, para a vida antiga, de achar que é dono do seu nariz e que ninguém tem nada a ver com isso. É importante que você agora entenda o que é estar debaixo. O próprio Jesus, quando veio à terra, ele disse, olha, eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus estava aqui porque ele era homem também, mas ele estava aqui obedecendo o Pai. Tanto que quando, lá no jardim do Getsêmani, quando ele viu tudo aquilo ali, ele viu a dor, ele viu o espinho, ele viu o escárnio, ele viu tudo que ia passar, e a palavra diz que Jesus sentiu lá no Getsêmani uma agonia tão grande da morte, porque ele era 100% homem, 100% Deus, e na sua humanidade ele sentiu tanta angústia, que ele como homem disse, Pai, se for possível, passa de mim essa dor.
Mas ao mesmo tempo ele se reconheceu na forma de servo. Ele disse: mas todavia seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era que Jesus, como servo, fosse à cruz e comprasse a minha e a sua salvação e morresse por mim e por você. Oh, irmãos, que coisa linda! Se eu fosse você, eu me alegrava com isso. Se eu fosse você, eu agarrava nessa palavra e dizia: Deus, me muda para sempre. Não quero uma mudança instantânea, não. Eu não quero uma mudança enquanto está vivendo um pânico, não. Eu não quero uma mudança enquanto está acontecendo o medo da morte, não. Eu quero uma mudança para a eternidade. Eu quero viver uma mudança para sempre. Oh, meu Deus, estou encerrando aqui. Obedecendo-lhe em tudo, por isso não, olha só. Por Davi está debaixo da obediência do seu pai. Por Davi estar obediente ao seu pai, à palavra do seu pai. Sabe o que aconteceu? Davi não tinha medo. A obediência à palavra, a obediência, o cumprir a palavra de Deus, nos tira o medo. Você não tem medo de nada. Quando Deus falou para nós aqui da Igreja Conquista da Vitória, há vários anos, vai para a rua. Vai fazer voz, vai clamar na rua, vai profetizar na rua. E nós andávamos 4, 5 horas, irmãos, fazendo a caminhada profética, orando pelas ruas, abençoando os comércios, abençoando as ruas, repreendendo toda a potestade maligna. Nós fazemos isso há muitos anos. Há muitos anos. E como é maravilhoso. E sabe o que acontece? O medo não fazia parte da gente. Eu me lembro que uma vez a gente caminhando ali na altura da Trindade, e havia o cruzamento da Trindade, havia muito acidente ali. Muitos acidentes ali perto do 7º Batalhão. E eu falei para meu filho que estava do meu lado: eu preciso orar naquele local ali, onde acontece muita batida de carro. Eu preciso estar ali agora. Eu preciso orar naquele lugar e ungir aquele lugar. E alguns irmãos falaram: pastor, é perigoso, tem carro. Irmãos, eu não tinha medo de nada. De nada. E o povo que estava comigo também não tinha medo. E eu fui no meio daquele cruzamento e orei ali, e ungi aquele lugar, e eu repreendi aquele espírito de morte. E para a glória do nome do Senhor, queridos, eu morei no Tondo, morei numa cidade e passava ali e aquela história de morte acabou. Como também a história aqui da esquina aqui da rua, a curva, que era chamada de curva da morte. E nós viemos para cá, eu falei: como é que é o nome dessa curva? Morte? Não. Oramos no lugar, profetizamos ali e declaramos que aquela curva que está aqui pertinho de nós é a curva da vida. Um dia eu peguei a van lá no final do Clubandê e alguém disse assim, eu falei para o motorista: me deixa na curva da vida. Ele falou: aonde? Na curva da vida. Ele: não é da morte? Eu falei: não, ela é da morte, agora é a curva da vida. Porque nós profetizamos e Deus honrou, porque não tem mais acidente ali, nem vai ter. Porque Satanás não tem poder de matar mais ninguém ali naquele lugar. Então, queridos, a obediência, eu posso estar passando um pouquinho, não tá? Mas a obediência, ela traz isso. A obediência, ela tira o medo. Quando você está debaixo da obediência da palavra de Deus, pode quem quiser falar o que meu amado, em nome de Jesus. Pode quem quiser falar contra você, mas se você está obedecendo um chamado, se você está debaixo do chamado de Deus, está obedecendo aquilo, olha, essa obediência, ela tira o medo. Davi ficou livre do medo. Estava todo mundo apavorado com o gigante. Davi chegou e falou assim: o que está acontecendo aí? Quem é esse circunciso? Quem é esse camarada aí que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é ele? Irmãos, que coisa linda. Aí Davi começou a conversar com o soldado e começaram a dar informações para ele. Aí esse é Golias, está afrontando a gente há um tempão. Como é que é? Como é que esse camarada aí está afrontando? O homem era, irmão, era um camarada, era um guerreiro. Golias não era qualquer um, não. Era de dar medo só de olhar. Mas Davi, debaixo do envio do seu pai, debaixo da obediência, oh aleluia, do seu pai, ele foi até ali, porque Deus estava no controle de tudo. Deus tocou no coração de Jessé, manda ele hoje. Jessé obedeceu e Davi obedeceu. Olha a obediência. Deus fala com Jessé, Jessé obedece, Jessé pai fala com Davi, Davi obedece. Olha que maravilha. Deu espaço para Deus agir.
Dá espaço para Deus operar. Querido, em nome de Jesus, se você tem vivido uma vida de desobediência, desobediência à palavra, desobediência à voz de Deus, Deus faz do jeito que você quer. Se você tem vivido uma vida assim, peça perdão a Deus, se arrependa. Entre debaixo da obediência do Senhor, entre debaixo da obediência dos seus pais, entre debaixo da obediência da sua liderança. Se você acredita que os seus líderes são homens e mulheres de Deus, é o referencial do Senhor aqui na terra, entre debaixo dessa liderança e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Davi chegou ali e soube de tudo. Ó, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Ah, eu vou enfrentar ele. Davi comprou a briga do seu povo, irmãos. Davi era pequeno e comprou a briga do seu povo. E aí a história final você sabe. Levaram Davi, aí os irmãos de Davi, só quero tocar nesse ponto. Aí os irmãos de Davi, os poderosos, os fortões, que estavam lá, chamaram, perguntaram, o que Davi está fazendo aqui? Aí chegaram perto de Davi, o que você veio fazer aqui? Olha só, quando Eliabe, irmão mais velho, versículo 28, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele. E perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi, o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam de como antes. Ou seja, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamar ele. Davi gostou de ver a atitude de Davi. Saul gostou de saber que tinha alguém ali perguntando, quem é esse camarada aí? Quem é esse circunciso aí? É a mesma coisa você aqui, diante das situações que você enfrenta, diante das lutas, diante de tantas coisas, porque a gente está falando de vírus, mas existem outros vírus, existem outros gigantes que se levantam na nossa vida. E você pode, na autoridade de Deus, se você está em obediência com a palavra, você pode muito bem falar, quem é esse valente que está se levantando aí? Quem é essa situação que está me ameaçando? Quem é essa doença? Quem é essa depressão? Quem é essa angústia? Quem é esse desemprego que está me afrontando? Quem é essa falta de dinheiro que está me afrontando? Quem é esse gigante que está se levantando contra mim? Quem é essas pessoas que estão se levantando? Às vezes não é nem pessoas. Às vezes são inimigos, o diabo lança inimigos para atormentar a tua vida. E aí você pode dizer, quem são esses? Diante do Deus a quem eu sirvo, diante do Deus a quem eu me ajoelho, diante do Deus a quem eu clamo todos os dias. Eu quero liberar essa palavra e orar por você, em nome de Jesus. Saul pegou Davi, colocou as roupas nele, as roupas de Saul, colocou capacete, colocou espada, colocou lança, colocou tudo. Davi ficou igual uma múmia, vestido com aquilo. Ah, querido, Davi não aceitou aquilo não. Sabe o que ele fez? Tira tudo de cima. Tira tudo de cima. Eu tenho a unção de Deus. Tira esse negócio de mim. Tira isso, porque eu não vou usar as armas do homem. As armas que Deus me der, por mais simples que ela seja. Eu vou derrubar esse gigante. Eu vou fazer esse gigante cair por terra. Mas não com as suas armas, Saul. Eu vou usar as armas de Deus. Aí o pequeno Davi foi até o rio. E Deus direcionando Davi. Ele foi até o rio e catou umas pedrinhas lá. Não sei, de repente Davi estava louvando a Deus. De repente Davi estava glorificando a Deus. Não tinha medo no coração dele. Eu quero repreender o espírito de medo da tua vida. Esse espírito de medo, de terror, que quando o gigante se levanta, você quer sumir, quer se esconder, quer morrer. A primeira coisa que você fala, eu quero morrer. Se Deus me levar agora. Tem pessoas até que falaram, eu queria morrer já desse vírus aí, porque me pouparia o sofrimento. Porque pessoas que querem fugir, não adianta você fugir. Tem muitos que estão buscando a morte como fuga. Tem muitos que querem morrer para fugir do problema, para fugir da situação. Quando Deus quer que você enfrente a situação. Quando Deus quer que você seja valente na guerra. Valente. Deus não conta com os fracos. Deus não conta com aqueles que se deixam abater. Deus conta com aqueles que, mesmo considerando-se fracos, mas vão para a luta. Mesmo se considerando fraco,
mesmo considerando que não é nada, mas não abaixo a cabeça. Eu posso até morrer, mas eu vou morrer brigando. Eu posso até morrer, mas eu morro no ringue. Eu morro lutando. Eu não vou dar essa vitória para o meu inimigo. Se livra desse medo, se livra desse pânico. Não deixa ninguém colocar isso na tua vida. Ai, como é que vai ser teu emprego? E agora como é que vai ser tua vida? E agora nada. Eu profetizei na vida de um jovem, Bruninho, lá em Araruama. Ele mandou para mim: pastora, a senhora declarou na minha vida, como teve aqui, que eu ia casar esse ano. Aleluia. Deus é lindo, irmãos. Que eu ia casar esse ano. Eu falei para ele no início do ano. E nem sonhava com o que ia acontecer, com o que ia acontecer com o país. Ele falou: pastora, no meio disso tudo, eu estou me aprontando para me casar ainda esse final de ano. Misericórdia. Olha o que Deus faz quando Ele literalmente encontra um coração que absorve a palavra, que entende quem é profeta na vida dele, que reconhece esses profetas que Deus tem levantado nessa terra e obedece e acredita. Sabe o que aconteceu? Davi pegou lá, e você conhece a história, pegou não as armas de Saul e ouviu a voz de Deus: pega as pedrinhas. E Deus conduziu Davi. E Davi pegou as pedras, pegou a arma que ele tinha, que só tinha um estilingue. E ele, com aquele estilingue, mirou exatamente aonde havia. Porque o Golias, ele era todo forrado. A armação dele, a armadura dele, cobria todo o corpo dele. Mas aqui na fronte dele tinha um espaço. Está entendendo? Aqui na fronte dele tinha um espaço. E Davi mirou o espaço. Não tem um espaço lá. Deus mostrou para Davi: você vai acertar lá. E Davi mirou, esticou o seu estilingue, ou a sua seta, e mirou exatamente na fronte. Mirou exatamente aonde tinha um espaço. Deus vai te mostrar aonde você vai derrubar o teu inimigo. Aonde você vai derrubar esse inimigo maldito que se levanta para te deixar prostrado, para te deixar deprimido, para tirar a tua paz. Esse inimigo que fala no teu ouvido: você não vai conseguir, a tua vida acabou, não tem mais jeito. Olha essa situação que você está vivendo, olha o que está se levantando, olha isso, olha aquilo. Deus está levantando você nessa tarde já. Deus está te levantando e te dando uma palavra: obedeça, entre em obediência, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu quero orar por você. Sabe por que eu vou orar por você? Porque eu quero obedecer a palavra de Deus. Eu não sei quantas pessoas estão aqui, mas eu quero orar e ministrar na tua vida. Que você possa entender o que é obediência. Mas antes de orar, deixa eu cantar um louvor aqui que fala sobre bendito serás. Presta atenção na letra desse louvor. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmurecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer. Oh Jesus, de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão, nosso pai da fé. Bendita será tua casa, bendito serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será
casa. Benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Senhor Jesus, eu quero neste momento orar por cada um dos teus filhos que pararam esse tempo, ou até mesmo estão fazendo alguns afazeres, Senhor, afazeres domésticos, no trabalho, mas estão ligados nessa palavra. Pai, eu quero literalmente liberar sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Pai querido, essa palavra que fala sobre o poder da obediência, o poder da obediência, obedecer a tua palavra, obedecer a tua voz, obedecer a pai e mãe, obedecer às autoridades constituídas pelo Senhor. Obediência. Porque o primeiro pecado que entrou no coração dos nossos pais, Adão e Eva, o primeiro pecado que entrou no coração deles foi a desobediência, que trouxe todo esse caos. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, alcance o coração dessa filha, desse filho. Alcance o coração desse filho que abandonou seu pai, que abandonou sua avó, que abandonou seus avós, que não ligam mais, que maltratam. Quantos idosos maltratados, quantos idosos são deixados de lado, quantos pais que filhos já não ouvem mais, não dão mais nenhuma atenção. Se fazem isso com pais e avós, se fazem isso com autoridades humanas, imagine com o Senhor. Que possamos nesta tarde entender, Senhor, que o obedecer é melhor do que sacrificar. Foi essa palavra que o Senhor disse a Samuel: Samuel, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Tem muita gente me dando sacrifício, tem muita gente oferecendo sacrifícios, tem muita gente fazendo muita coisa, mas não estão obedecendo. Tem muita gente anoitecendo na igreja, tem muita gente fazendo coisas demais, mas eu não estou vendo obediência. Mas eu prefiro obedecer do que eu sacrificar. Pai, em nome de Jesus, eu recebo essa palavra no meu coração, porque ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou sendo exortada. Ao mesmo tempo que eu estou falando, o Senhor está falando comigo. E eu quero, Senhor, a cada dia mais, obedecer a tua voz, obedecer aquilo que o Senhor manda fazer e não me omitir. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada vida que está agora recebendo essa palavra, por cada vida que está agora arrependida e dizendo: eu me arrependo. Eu me arrependo das atitudes que eu tomei. Eu me arrependo das posições que eu tomei. Eu me arrependo da desobediência, da forma como eu saí da minha igreja, da forma como eu desobedeci e saí sem dar satisfação nenhuma à minha liderança, e trouxe dor ao coração dos meus pastores. Eu me arrependo, e que venha o novo de Deus sobre a tua vida, e que venha o novo de Deus sobre a tua vida nesta tarde, em nome de Jesus. Bendita, bendita será tua casa, benditos serão nossos filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Aleluia, teu nome, teu nome. Te adoramos, Senhor, teu nome.
você receba. Se você ainda não é servo de Deus, se você ainda não se entregou a Jesus como Salvador, aceite-o agora. Se você está distante do caminho dele, volte para ele. Receba o meu abraço. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.